Meus amados irmãos, na noite desse dia, eu quero aqui cumprimentar a todos os nossos queridos e amados irmãos de Jardim América, a nossa família Adja. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos na noite deste dia. É com muita alegria que nós estamos aqui cumprimentando a nossa igreja mãe em Jardim América, e eu trago aqui um abraço do pastor Valdinar, também juntamente com a minha esposa, a irmã Simone, e as nossas filhas Ágata e Rebeca. Queremos, a princípio, dizer para os irmãos que, graças a Deus, nós estamos bem. Deus tem nos guardado, tem nos livrado. Estamos aqui também nesse momento, vivendo esse momento de quarentena, de isolamento social, mas estamos também, irmãos, empenhados, na medida do possível, também dando uma assistência, à nossa igreja, que, como o Jardim América está fazendo também, Estamos dando assistência com lives, E estamos dando aqui continuidade à obra de Deus, enquanto esse tempo não se finda, Estamos orando a Deus para que Deus realmente venha abreviar esses dias, para que possamos estar novamente juntos no templo, adorando a Deus, Bem sabemos que Deus ele não está limitado ao templo físico, ao prédio, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui numa reflexão da palavra de Deus, eu quero aqui falar para os irmãos que estou feliz, estamos alegres porque estamos aqui novamente em contato com os irmãos através dessa live, e sentimos muita saudade da igreja em Jardim América, mas nós estamos aqui em Resende por uma boa causa, estamos também fazendo a obra de Deus, queridos? E assim como nós estamos aqui desejosos de novamente estarmos juntos, eu tenho plena certeza que os irmãos também estão desejosos de retornarem ao templo para adorarem o nome do Senhor, Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui cumprindo a escala dessa semana, e é com muita alegria que nós estamos aqui expressando a nossa satisfação de fazermos parte desse Ministério Adja, Pastores Adja, e é uma alegria para nós podermos aqui também compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Queridos, e sem perca de tempo, eu gostaria aqui de trazer um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de João, no capítulo 9. Estaremos lendo apenas 7 versículos da palavra de Deus. João, capítulo 9, do verso 1 ao versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus amados irmãos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo sobre a face da terra, esse momento tão terrível, não só para as famílias, mas especificamente para a igreja do Senhor, porque nós estamos vivendo um momento de isolamento, um momento de afastamento, um momento onde, sem querermos, nós tivemos que nos afastar de tudo e de todos. Irmãos, e às vezes nós não entendemos certas coisas que acontecem na nossa vida,
Por que que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, acontecer no mundo? E nós precisamos, irmãos, buscar resposta, buscar entendimento na palavra de Deus. Porque às vezes, como disse uma certa vez Jesus, quando ele esteve aqui pregando no meio dos homens, no meio dos discípulos, Jesus diz: errais por não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus. E Oséias, completando essa frase de Jesus, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, queridos, é na palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada, que nós vamos encontrar, irmãos, algumas respostas que às vezes nós não entendemos o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que às vezes Deus permite que venhamos viver certas situações. Mas, queridos, nós precisamos entender pela palavra do Senhor que Deus em tudo ele tem um propósito. Se fosse aqui para me colocar um tema nessa minha fala, nessa minha palavra, eu diria que Deus sempre tem um propósito. Meus irmãos, e no versículo 1 que nós acabamos de ler, a palavra diz que Jesus ele estava passando e ele viu um homem. Queridos, na trajetória do ministério de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra pregando o Evangelho por 3 anos e meio, Jesus por diversas vezes ele curou muitos cegos, muitos homens que não tinham mais a sua visão física, e Jesus os curou. Mas o que me chama a atenção, irmãos, especificamente nesse texto de João, no capítulo 9, é que Jesus ele passa e ele vê um cego. E o interessante é que esse encontro é diferente dos demais. Por quê? Porque nas outras ocasiões, o cego, ele foi até Jesus, conduziram um cego até Jesus, e Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça? E aquele cego dizia: Senhor, eu quero ver. Jesus respondia: então vê, e aquele cego era curado. Queridos, mas esse encontro aqui de Jesus com esse homem, que a Bíblia diz que ele era cego de nascença, o texto do capítulo 9, verso 1 diz que Jesus ele ia passando e ele viu um homem cego de nascença. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus ele não pediu para levar o cego a ele, ou o cego não gritou pelo nome de Jesus, como fez o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, mas esse encontro foi diferente, porque Jesus ele viu o homem e ele foi até aquele cego. Foi Jesus que foi ao encontro daquele cego. Queridos, e aqui de início eu já queria abordar o primeiro ponto da palavra do Senhor nesta noite: Jesus, ele nos vê mediante as nossas dificuldades. Ou seja, irmãos, você não está sozinho. O Senhor sempre está nos vendo. A Bíblia diz, meus amados, que Jesus, ele viu quando Zaqueu subiu na figueira. Mas a Bíblia diz também que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Queridos, isso nos faz entender que nós não estamos sozinhos. É o primeiro ponto que eu quero abordar aqui. E eu quero, irmão, que você nesta noite abra o seu coração para Jesus, toda a família Adja, toda a membresia da nossa igreja, os irmãos que estão sendo alcançados por essa live. Eu quero aqui lhe convidar a abrir o seu coração para a palavra de Deus nesta noite, e que você venha entender, meu amado irmão, que você não está sozinho. Aleluia! Você tem a presença de Deus na sua vida. Jesus, irmãos, ele está nos vendo, ele está nos assistindo. Aleluia! Às vezes às vezes pensamos que em determinada circunstância da nossa vida nós estamos sozinhos, mas nesta noite, querido, eu quero dizer para você, mediante a revelação da palavra de Deus, que Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo a tua aflição, Ele está contemplando a tua tristeza, Ele está contemplando a tua tribulação, a tua preocupação. Queridos, porque a Bíblia diz, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus olha para Josué e diz: Josué, não temas,
não temas, Josué, crê somente, porque eu estou contigo, por onde quer que tu andares. Sê forte, sê corajoso, eu estou contigo, Josué. Então, meu amado, saiba nesta noite, assim como Jesus passou e viu aquele homem, ele te vê também. Ele te vê quando você levanta, ele te vê no teu dia a dia, ele vê as preocupações do teu coração, ele vê as aflições do teu coração, ele vê a ansiedade, porque, irmãos, estamos atravessando um momento tão difícil que parece que a ansiedade virou a nossa amiga do dia a dia. Quem não está ansioso? Quem não está preocupado com essa pandemia que está acontecendo por aí, por esse vírus que está ceifando vidas? E parece, irmãos, que esse vírus, o ataque dele é letal. E ninguém tem resposta, ninguém tem uma cura. Como não está ansioso? Como não está preocupado? Mas, queridos, nós que temos a presença de Deus, que temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmão, nós precisamos entender que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Esse é o primeiro ponto, querido, que eu quero que você entenda e você guarde no seu coração. Você não está sozinho. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quando você deita na sua cama para dormir, o anjo do Senhor, ele está fazendo guarnição, ele está te guardando, está te livrando, está protegendo a tua vida, porque você não está sozinho. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de abordar aqui e que me chama a atenção, está no versículo de número 3, e lá está escrito assim: e respondeu Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Os discípulos perguntaram: Senhor, o que aconteceu com este homem? Por que este homem é cego de nascença? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus responde, irmãos, no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais. Aleluia! E Jesus completa a frase e diz: mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Irmãos, o segundo ponto que eu quero abordar aqui é que Deus, ele tem um plano nas adversidades que nos sobrevêm. Deus tem um plano. Olha como diz a frase do versículo: mas foi assim. Agora pensa comigo uma coisa, meu querido. Deus, ele permitiu que uma criança nascesse cego. Pois a Bíblia diz que esse rapaz aqui, desse texto, ele era cego de nascença. Deus permitiu que ele nascesse cego e ele crescesse, ele tivesse uma grande trajetória da sua vida, cego da sua visão física. Irmãos, tudo isso para quê? Para que quando fosse num futuro, que não se sabia quando, Deus viesse manifestar nessa pessoa, nesse rapaz, a glória de Deus na vida dele. Queridos, isso nos leva a compreender que tudo que nos sobrevém, nós que somos servos de Deus, que temos consciência que Deus está conosco, que Deus é o nosso protetor, mas, irmãos, às vezes Deus, ele cria certas situações na nossa vida. E o mais interessante é que Deus, ele não elimina a situação. Deus, ele não acaba a situação. Deus, ele permite a situação na nossa vida, mas para quê? Para que através dessa situação, olha só que interessante, irmãos, Deus, ele cria a situação, ele permite a situação, mas ele não muda a situação. Através da situação é que Deus vai mudar alguma coisa em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Olha como diz a frase do versículo 3: foi assim, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Irmãos, isso aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Jó foi um homem onde Deus permitiu viver uma situação. E quando nós olhamos para a história de Jó, irmãos, nós vemos que talvez se fosse algum crente, algum de nós, talvez nós não viéssemos suportar, porque a Bíblia diz que Jó, ele foi acometido de uma lepra. Jó todos os dias
sentava na cinza e se coçava com caco de telhas, porque a sua lepra era tamanha sobre a sua vida. Irmãos, e o mais interessante, Deus permitiu isso na vida de Jó, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, aonde o nome dele seria glorificado na vida de Jó. A Bíblia diz, queridos, que somente no capítulo 38 foi aonde Deus se manifestou ao questionamento de Jó, às perguntas de Jó, porque ele estava passando por aquilo. Aleluia! Só no capítulo 38 do livro de Jó é que a Bíblia diz que um certo momento da vida de Jó, Jó estava sentado nas cinzas, se coçando por causa da sua lepra, e a Bíblia diz que de repente Jó ouve um redemoinho, e nesse redemoinho Deus se apresenta para Jó, e os irmãos vão ver ali no capítulo 38 e 39, que Deus, ele começa a esclarecer para Jó a vontade dele na vida de Jó. E no capítulo 42 nós podemos ver, queridos, Deus mudando a história de Jó. Então, irmãos, isso nos leva a entender esse segundo ponto que eu estou abordando aqui, é que, irmãos, Deus tem um plano na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é soberano. Tudo está no controle da sua vontade. Jesus, uma certa vez, no capítulo 11 desse mesmo livro de João, a Bíblia diz que Jesus, melhor dizendo, ele diz para Marta e Maria, ele diz que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória do nome dele. Então, querido, saiba nesta noite, eu não sei o que você possa estar vivendo, além do que nós estamos passando de uma forma mundial, que é esse sofrimento, irmãos, da pandemia, com o afastamento que estamos vivendo, estamos impossibilitados de estarmos juntos, de trabalharmos. Você que é pai, trabalhador, você está impossibilitado de sair e ganhar o seu pão de cada dia. Irmãos, eu não sei o que você possa estar vivendo além disso, mas de uma coisa eu quero dizer: Deus tem um plano nessa história que você está vivendo, e esse plano de Deus vai resultar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o terceiro ponto que eu queria abordar nesta noite com os irmãos está no versículo de número 6, que nós lemos aqui também no nosso texto, que diz, no versículo 6, diz: dito isto, cuspiu Jesus na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Aleluia! Irmãos, isso aqui, irmãos, nos leva a entender que quando Deus trabalha na vida do homem, Deus não trabalha da maneira que eu quero, Deus não trabalha da maneira que você quer, Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quer e do jeito que ele quer, porque Deus, ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queridos, Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo e ele untou os olhos do cego. Aí eu pergunto aos irmãos, por que Jesus, ele não deu apenas uma ordem de cura, como foi o caso do cego Bartimeu? Por que Jesus, ele não apenas declarou a cura, como ele fez na vida de outros personagens da Bíblia, que ele curou de cegueira? Irmãos, é porque Jesus, ele não está preso. Jesus, ele não está, irmãos, preso a uma religião. Jesus, ele não está preso a um método. Jesus, ele trabalha da maneira que ele quer. Ele não está atrelado a um método religioso. Ele trabalha da maneira que ele quer, da forma que ele quer e quando ele quer. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que uma certa vez alguém chega com uma prostituta diante de Jesus, acusando ela dos seus pecados. Sabe o que Jesus estava fazendo? Enquanto ele estava perdoando o pecado daquela mulher que estava sendo acusada pelos fariseus, Jesus estava escrevendo na terra.
Ele estava escrevendo na terra. Parecia até que Jesus não estava dando importância para a situação daquela mulher. Aleluia! Jesus estava escrevendo na terra. Então, queridos, há uma outra passagem bíblica que alguém traz até a presença de Jesus, um jovem que era surdo e mudo. Irmãos, olha o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus cuspiu dentro da boca daquele rapaz. Aleluia! Deus, ele trabalha de diferentes maneiras. Deus, ele não trabalha seguindo um manual, seguindo uma metodologia, seguindo a minha vontade, seguindo a sua vontade. Deus trabalha da maneira que ele quer. Jesus diz o texto, ele cuspiu, ele fez lodo e ele colocou nos olhos, ele untou os olhos daquele rapaz que era cego de nascença. E isso, meu amado, eu quero que você entenda nesse terceiro tópico, é que Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Às vezes, irmãos, nós não entendemos, a nossa mente não consegue alcançar o trabalhar de Deus. Mas, queridos, só cabe a mim e a você orar ao Senhor e entregar nas mãos do Senhor as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas preocupações, né? Aquilo que tenta tirar a paz do nosso coração. O dever do crente, irmãos, é orar e entregar nas mãos do Senhor e não procurar entender a forma que Deus trabalha, porque Ele trabalha da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Queridos, e para encerrar, eu gostaria de abordar aqui, irmãos, o último ponto dessa nossa palavra. Primeiro eu disse que o primeiro ponto que eu falei é que você não está sozinho. O Senhor te vê, Ele está te vendo da maneira que você está vivendo, dos problemas que você está passando, da maneira que tem tentado roubar a sua paz. O Senhor está te vendo. O segundo ponto que eu falei é que Deus, em tudo que ocorre na nossa vida, queridos, Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito. O terceiro ponto foi que Deus trabalha da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E o último ponto, irmãos, que eu queria abordar aqui, nessa minha fala, está no versículo de número 7, que é o último versículo que nós lemos, que diz: E dizendo-lhe Jesus, e falando-lhe Jesus disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, olha que interessante, analisa aqui essa frase de Jesus. Jesus disse para aquele cego: vai. Vai para onde? Como é que o cego pode se conduzir sozinho? Queridos, o texto é bem claro. Jesus não disse: alguém pode conduzir esse cego até o tanque? Jesus não disse: tem alguém aí que possa ajudar esse homem? Não. Jesus olhando, porque a conversa desse diálogo aqui estava entre Jesus e aquele homem. E Jesus disse para aquele cego: vai até o tanque de Siloé. Queridos, eu posso ver aqui aquele cego andando meio que trôpego no seu caminho. E o texto é bem claro, irmãos, quando diz que ele foi e voltou vendo. Ele foi cego e voltou vendo. Queridos, isso me faz entender que a obediência à ordem de Jesus é um resultado da minha fé. Só obedece aquele que crê. Então, queridos, a obediência, ela está entrelaçada na fé. Irmãos, Jesus só deu uma ordem para aquele homem: vai ao tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E o texto diz que aquele homem foi e voltou vendo. Queridos, isso me faz entender uma coisa interessante, irmãos. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Isso, querido, me faz levar a entender que a fé, ela é uma rodovia de dois sentidos. É uma estrada de dois sentidos. Aleluia. Irmãos, se você pegar a Via Dutra, que vai do Rio de Janeiro a São Paulo,
é a pista de ida, é o sentido de quem vai. Mas quando você retorna de São Paulo para o Rio de Janeiro, é a pista de retorno, é a estrada de volta. Queridos, e a fé, eu quero fazer um paralelo aqui, a fé é uma rodovia de dois sentidos. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 126, no versículo 6, o salmista ele descreve muito bem, no Salmo de número 126 e no versículo 6, o salmista descreve aqui a trajetória da nossa fé. Lá está escrito que quando nós vamos chorando, nós retornamos jubilando, colhendo os nossos feixes. A pista de ida da nossa fé é aquela ida que você vai em busca daquilo que você já tem certeza, mas não vê. Ou seja, você vai chorando. Mas quando você pega a pista de volta, diz o salmista Davi, que você vem jubilando e colhendo os seus feixes. Ou seja, irmãos, a trajetória que esse cego de nascença fez até o tanque de Siloé é a trajetória da fé do crente. O crente, ele vai trôpego, ele vai crendo naquilo que ele ainda não vê, mas quando ele crê, quando ele obedece à ordem de Jesus, quando Jesus diz, vai meu filho, é porque ele está te impulsionando a crer, porque na volta você vai voltar crendo, você vai voltar colhendo, você vai voltar vendo. Então, meu querido, esse quarto e último tópico, eu quero dizer para você que a fé é uma rodovia de duas mãos, de dois sentidos. Então, querido, não desista, porque enquanto você está indo, você está chorando, você está lamentando. Mas, irmão, não deixa de crer, porque na volta você vai retornar jubilando, adorando, louvando o nome do Senhor e colhendo os seus feixes. Por quê, meu querido? Porque em tudo isso, irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero aqui agradecer a cada um dos irmãos que tiveram nesses poucos minutos aqui, nos dando atenção nessa palavra. Quero agradecer aqui ao nosso querido pastor Hélio, nosso pastor presidente. Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Samuel Teixeira, o nosso pastor Luiz Cláudio, que são os nossos pastores presidente, e para todos os pastores Adja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e que o Espírito Santo possa esclarecer melhor esse texto aqui que nós acabamos de ter uma reflexão. A paz do Senhor a todos, que Deus dê uma noite abençoada em nome de Jesus.